E aí, pessoal, chegando com mais uma resenha de HQ, Daniel aqui falando. Já vou pedir aquele joinha esperto no vídeo, não deixa para o final, senão você esquece. Também vou pedir, caso você não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, se inscreve aí e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação por aqui, beleza? Hoje eu tenho uma obra de peso no sentido figurado e literal, porque dá para ver que é algo assim bem parrudo mesmo. Heavy Liquid, do Paul Pope, lançado aqui pela Mino, que tem sido a casa do artista aqui no Brasil. Eles já lançaram algumas outras coisas dele. É uma relação bem próxima entre a editora e o artista. E o Heavy Liquid, ele veio aqui nesse formato aqui especial, né? Mais do que especial aqui, porque ele é um esforço artístico notável desse artista que já está aí na memória dos fãs acima de qualquer suspeita, como realizador, como contador de histórias, como artista gráfico. O Heavy Liquid ele merece esse tratamento especial que a Mino deu a ele. Se você acompanhou as notícias aí sobre esse lançamento, você sabe que a edição, a tiragem, ela saiu com um certo problema aqui no fechamento. Eu vou comentar isso lá na frente, mas antes eu vou falar sobre o que se trata. Heavy Liquid, o título, né, que significa líquido pesado, ele faz menção a uma substância estranha, que é uma espécie de, como os personagens se referem a ele, é uma espécie de lava, mas que se mantém ali no estado líquido, mesmo na temperatura ambiente. Então é um metal meio estranho, que ninguém sabe de onde veio, e tem aplicações assim muito variadas. Ele pode ser usado como droga, como entorpecente, mas ele também tem uma aplicação artística, por assim dizer. E a história, ela vai acompanhar o personagem principal, que é o S, que é contratado para encontrar uma artista. E assim, não é qualquer artista, né? É alguém que um colecionador de arte escolheu para que faça a obra de arte perfeita, que vai ficar escondida só para ele, tá? Um negócio super especial, super vanguardista, porque na sua fase final de manufatura também vai envolver a inclusão do Heavy Liquid, do líquido pesado. E assim a gente tem uma narrativa que é detetivesca, dentro de um contexto de ficção científica, e o S, o protagonista no caso, ele também é um cara que consome o Heavy Liquid. Ele é um cara que tem uma história pregressa envolvendo o uso dessa substância também, alguns outros coadjuvantes que o acompanharam nessa, e tem uma história também com a tal da artista, que ele vai precisar localizar ao longo desta narrativa. Enfim, eu falei contexto de ficção científica e isso, na verdade, é muito sutil nessa história, porque você não vê assim grandes... Na verdade, você vê tecnologias extrapoladas, você vê coisas assim que estão muito à frente daquilo que a gente tem hoje aqui no século XXI, mas em determinados momentos você até esquece que está lendo algo de ficção científica. Você está muito mais preso nesse lance meio neo-noir, de detetive, esse lance aí da perseguição, esse lance mais de narrativa urbana mesmo, de cenário de metrópole decadente e tal. E aqui ou ali você vai lembrar que você está vendo uma história que se passa num futuro assim bem indeterminado, no caso. Mais importante que isso, eu acho que é destacar que parece algo bastante tradicional, bastante no sentido narrativo, no caso, dizer que essa é uma história de alguém, de um detetive que precisa encontrar uma pessoa desaparecida e tal, e isso tem outras implicações por trás. Enfim, parece, mas não é. O Paul Pope, ele é um cara que ele tem intenções, assim, a meu ver, muito claras no que ele quer propor aos seus leitores, mas ele não vai dar respostas fáceis para você. E quando eu falo que não vai dar respostas fáceis, não quer dizer que aqui a gente esteja diante de algo assim
muito experimental que vai viajar demais lá na frente e não vai explicar nada. Na verdade, as coisas elas ficam bem claras em relação aos acontecimentos. Porém, em relação aos significados que essa história está passando para nós, aí sim, eu acho que você tem um farto material para refletir, para conversar com outras pessoas que leram, com outras pessoas que conhecem, inclusive, o trabalho do Paul Pope, que, inclusive, Batman Ano 100 também, que é um quadrinho assim, maravilhoso que a Panini lançou já faz algum tempo. Eu acho que, no final das contas, o Heavy Liquid, ele é ficção científica, lembrando que... se for para a gente procurar um referencial para esse gênero, para dar um paralelo aqui para o álbum, eu diria que é algo próximo de um... Não sei quantos aí que estão assistindo o vídeo conhecem esse filme, mas O Enigma do Poder, do Abel Ferrara, eu acho que é um caso assim que cabe bem para a gente comparar, que também é um filme de ficção científica essencialmente, mas que em determinados momentos você acaba esquecendo, você embarca na narrativa e esquece que está vendo um filme de ficção científica, porque as coisas elas não são absurdamente exacerbadas para ficar esfregando isso na sua cara o tempo todo. Então, Heavy Liquid é uma história de detetive, ele é uma ficção científica, ele é uma narrativa visceral, urbana, assim que todo mundo que mora assim, em uma grande metrópole vai se identificar de um jeito ou de outro, mas ele também um imenso convite à reflexão sobre a natureza da arte. E dada o histórico da carreira do Paul Pope, que também tem um envolvimento assim muito próximo com a história da arte, de forma acadêmica, no caso, faz todo sentido que ele tenha colocado isso na sua história. Então, é algo assim bastante autoral nesse sentido de trazer um DNA do seu próprio criador. Além do que, se você já conhece o Paul Pope, você sabe do que ele é capaz em matéria de narrativa visual. O Heavy Liquid ele é absolutamente irretocável nesse sentido. Eu acho aqui que tem cenas assim que ele consegue manipular o tempo, de estender esses trechos com mais ação, como poucos artistas conseguem fazer. As partes mais corridas, as partes em que alguém tem que fugir. E ele consegue encontrar aquela intersecção entre o audiovisual e a mídia parada, que são os quadrinhos, e ele consegue trazer a sensação de como se a gente estivesse vendo essa situação se desenrolando assim com um movimento assim diante dos nossos olhos, né? Apesar dos quadrinhos terem essa característica tão própria deles, que é a gente conseguir acompanhar tudo assim, ver tudo ao mesmo tempo numa passada de olhos, mas ele consegue fazer isso, trazer esse dinamismo da gente assimilar essa sequência de um jeito, como se ela passasse toda assim pela nossa mente, no caso. Essa organização, como por exemplo essa sequência que eu acabei de mostrar aqui da fuga dessa personagem, a Luna. Então tudo isso funciona fantasticamente, ajudado por uma paleta de cores também, que ela é bem dosada, bem alternada de acordo com os momentos da história. E Heavy Liquid, ele é um gibi nota 10 de 10, não tem nem o que falar. O único tropeço, né, no caso, fica em relação à nossa edição nacional, conforme eu falei, aonde uma das páginas veio sem tradução, né? A própria editora se pronunciou sobre isso, né? Que não haveria como fazer um recall da tiragem inteira e rodar novamente. Então, se você não sabe como foi o desenlace disso, a solução foi que a editora se comprometeu a mandar adesivos com o texto em português para que as pessoas colassem, né, substituíssem aqui nesta página, tá? Eu ainda, por sinal, não recebi o meu, tô aguardando ainda, mas enfim, tirando isso, o álbum ele é absurdamente bacana e vale muito aí o seu investimento.
até pelos extras também. Uma entrevista bacaníssima aí que o Paul Pope concedeu ao Pedro Cobiaco da Amino. Tem informações aqui muito bacanas, não só sobre o Heavy Liquid, mas sobre o processo de trabalho e a carreira do Paul Pope, assim, coisas assim que são insights bacanas de alguém que tem uma experiência larga aí no ramo de quadrinhos. E por tudo isso, Heavy Liquid, aí você avalia o quanto o erro da edição ele vai te afastar disso, mas eu acho que de um jeito ou de outro, se você curte o trabalho dele, acho que você deveria investir nesse álbum, tá? E depois cobrar lá os adesivos para consertar a página aí que infelizmente veio com esse erro. Beleza? Então, indicadíssimo para fãs de ficção científica, para fãs do próprio Paul Pope. Acho que isso nem precisava citar, mas enfim, fãs assim de ótimos quadrinhos com narrativas assim maravilhosas, com uma história que é simples no seu storyline, mas é complexa na sua proposta de discussão. Enfim, fica aí a resenha com essa mais do que recomendada HQ do Paul Pope, Heavy Liquid. Vou deixar o link para compra aí na descrição, se você se interessou, beleza? Se gostou, se ficou afim, compra aí pelo nosso link, ajuda a gente. E tá aparecendo aí na tela também o link do nosso Apoia-se. Se você quiser ajudar o Formiga Elétrica na nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente, dá uma olhada lá. Tem programa de recompensas para apoiadores. E é isso. Logo mais tem outra resenha. Boa leitura.